E aí pessoal, tudo bem? Bom, eu sei que vocês devem estar se perguntando por que que eu postei um vídeo e agora tô postando meio que o mesmo vídeo, só que, enfim, você deve estar se perguntando por que eu fiz uma parte um e uma parte 2 do vídeo Historietas Assombradas, episódio 3, que é Xerina e Morango, hein? Bom, eu fiz uma parte um e uma parte 2 desse vídeo, não porque eu quis, por causa que, bom, basicamente eu não sei porquê, é sério, é uma coisa que eu não entendo e que quando acontece eu fico muito brabo, sério, é uma coisa que me chateia bastante. Uma coisa que aconteceu que eu não entendo por que isso aconteceu. Bom, basicamente eu tava gravando meu vídeo lá, bem de boa, daí simplesmente o YouTube não estava, o YouTube não estava deixando a minha câmera, não sei se é o YouTube ou minha câmera, não sei, não estava deixando eu gravar um vídeo com mais de 11 minutos. Com mais de 11 minutos. Quando chegou nos 11 minutos, meio que tipo apareceu uma mensagem aqui na tela, daí eu fui olhar, daí o vídeo ficou cortado. Eu tinha gravado 13, eu tinha gravado 14 minutos. E o vídeo cortou tudo isso. Ficou só os 11 minutos. Eu não, sério, até agora eu não entendi por que isso aconteceu. Eu tentei meio que editar o vídeo, fazer com que eu enviasse, só que não tava dando certo. Não tava dando certo. Eu comecei a gravar esse vídeo às 3 horas da tarde. Agora, agora já são, pelo menos aqui, são 5 horas da tarde agora. Ou seja, eu fiquei praticamente 2 horas gravando e tentando resolver esse problema. Tanto que até agora eu tô gravando com o celular da minha mãe. Eu tive que pegar o celular da minha mãe pra gravar esse vídeo porque minha câmera foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu. Nossa, meu Deus. Como eu fui burro. O celular da minha mãe não, meu celular. Tá? Porque eu falei celular da minha mãe. Enfim. Eu tô gravando com o meu celular porque minha câmera foi pro Beleléu. Mas enfim, retomando a história que eu tava contando. Bom, eu vou começar a contar a história da onde eu parei. Então, se você está assistindo esse vídeo primeiro, você está fazendo errado. Assiste a parte um, daí vem aqui assistir a parte 2, tá? Bom, voltando à história agora, basicamente aconteceu o seguinte. Quando o meu amigo ele deu um tapa no meu iogurte, o meu iogurte, ele, tipo assim, deu um tapa com muita força, um tapão assim, ó. E, 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 e o iogurte foi todo na minha cara. Só que o iogurte, ele não foi só na minha cara. Ele foi principalmente no meu nariz. No meu fucking nariz. Ou seja, o meu amigo bateu assim com tudo, o iogurte veio assim, só que nessa hora que o iogurte ele foi no meu nariz, eu dei uma respirada. Eu respirei. E o iogurte foi no meu nariz e eu. Ou seja, o iogurte foi na minha cara e eu respirei. Eu falei assim, ó. Tipo, o iogurte foi no meu nariz e eu respirei. Daí, quando isso aconteceu, eu fiquei muito brabo. Muito brabo. Meu nariz ficou cheio de iogurte assim. Daí eu comecei a xingar o meu amigo. Não xingar de palavrão, nem de verdade, era só uma brincadeira, sabe? Tipo, tá brincando, sabe? O xingamento não era de verdade, era só uma brincadeira. Tipo aquele xingamento de brincadeira, sabe? Que não é de verdade. Eu comecei a xingar de brincadeira meu amigo. Daí, pronto. Daí eu fiquei sentado lá. Daí, quando eu fui respirar de novo,
Quando eu fui respirar, quando eu dei a primeira fungada, eu senti uma coisa estranha no meu nariz. Uma coisa bem estranha no meu nariz. Muito estranha no meu nariz. Daí eu comecei a me perguntar, o que é isso? Eu comecei a respirar, e tinha uma coisa muito estranha no meu nariz, que tava dentro do meu nariz, e eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era. E era uma coisa muito estranha. Eu comecei a respirar, até que eu descobri o que era aquilo que tava dentro do meu nariz. Sabe o que tava dentro do meu nariz que tava me impedindo de respirar normal? Aquilo era iogurte. Sim, meus queridos e queridas. Entrou iogurte. No meu nariz. Eu estava respirando iogurte. Tinha iogurte dentro do meu nariz. E eu comecei a respirar. E sério, sem brincadeira. Eu senti o gosto. Eu conseguia sentir o gosto do iogurte no meu nariz. Eu senti o gosto do iogurte no meu nariz. Eu conseguia sentir o gosto do morango. Sem brincadeira, isso realmente aconteceu. O meu amigo me... Ai, meu Deus. O meu amigo deu um tapa no iogurte. E o iogurte foi no meu nariz. Assim. E eu respirei. Eu respirei iogurte. E o iogurte entrou no meu nariz. Daí eu comecei a ficar agoniado. Eu fiquei assim, ó. E eu sentia o gosto do iogurte no meu nariz. E eu fiquei desesperado. Até que um amigo meu me perguntou: Lucas, o que deu? Você parece estar meio mal? O que aconteceu? Daí eu falei assim: tem iogurte dentro do meu nariz. Estou respirando iogurte. E quando eu falei isso, o meu amigo começou a rir, contou pro meu outro amigo, e todo mundo, e a partir daí, todos os meus amigos começaram a rir. Rir, gargalhar. E confesso que até eu comecei a dar risada, porque olha o que está acontecendo comigo. E eu comecei a rir também. E sério, gente, sem brincadeira, eu respirava iogurte. Eu conseguia sentir iogurte dentro do meu nariz. Eu sentia o gosto do morango. Daí, sério, eu fiquei desesperado. Comecei a pegar... eu tirei a tampa da minha garrafa, comecei a tacar água no meu nariz pra ver se saía. Comecei a bater no meu nariz pra ver se saía. E não saía. Resumindo, eu fiquei o resto do dia na van com o nariz cheio de iogurte dentro do meu nariz, nas minhas narinas, e eu não estava sentindo o oxigênio. Eu não estava sentindo o oxigênio, o H2O. Eu não estava sentindo o oxigênio. Daí a minha van deixou eu em casa. Quando eu saí da van, eu saí correndo pra dentro de casa. Saí correndo. Entrei dentro de casa, joguei no chão. Fui no banheiro, tranquei a porta. Comecei a ficar louco. Eu comecei a molhar o dedo, enfiar no meu nariz. Eu ficava molhando o dedo, a ponta do dedo assim, enfiava no buraco no meu nariz para ver se eu conseguia tirar o iogurte. Porque tava tenso. Eu respirava iogurte, eu respirava morango. E eu comecei a enfiar o dedo de água no meu nariz, comecei a pegar pano, molhar, colocar no meu nariz, comecei a tacar água no meu nariz, comecei a pegar água de privada do meu nariz para limpar, comecei a pegar bosta para limpar. Não, sério, eu fiz de tudo. O iogurte não estava saindo.
Até que eu me desesperei e chamei minha avó. Pedi ajuda pra minha avó. Inclusive, né, quando eu contei a história de como o iogurte foi parar dentro do meu nariz, a minha avó começou a dar risada de mim. A minha avó ficou uns 30 segundos rindo de mim, do próprio neto, que estava quase morrendo porque não estava conseguindo respirar. Estava respirando Yakult, iogurte, lactobacilos vivos. Enfim, pedi ajuda pra minha avó. Daí a minha avó foi lá, pegou 2 cotonetes. 2 cotonetes, só que não eram cotonetes simples que você já está acostumado, aquele fininho azul com algodão pequenininho. Sério, sem brincadeira, a minha avó pegou um cotonete de Chernobyl. O cotonete que a minha avó pegou, sério, era um cotonete que Nossa, eu sempre esqueço o nome disso aí. O algodão do cotonete era desse tamanho aqui, ó. Era desse tamanho. Sem brincadeira, o algodão do cotonete que a minha avó trouxe, pegou pra me ajudar, era desse tamanho. Do tamanho desse pote. Sério, era gigante, era muito grande. Era muito grande. Daí minha avó pegou aquele cotonete, enfiou no meu nariz e começou a enfiar, chacoalhar assim. Daí começou a enfiar, chacoalhar assim. Daí ela começou a enfiar, tirar, enfiar, tirar, enfiar, tirar, enfiar, tirar, enfiar, tirar, enfiar, tirar, enfiar. A minha avó ficou uns 30 segundos enfiando o cotonete no meu nariz e chacoalhando, tirando, botando, porque para tentar tirar iogurte, porque não tava saindo de jeito nenhum. Sem brincadeira, minha avó ficou uns 30 segundos enfiando, tirando, enfiando, tirando, enfiando, tirando, enfiando, tirando, enfiando, tirando. Tava tipo o Temer, tava tipo o Temer. Prende o Temer, solta o Temer. O Temer. Prende o Temer, solta o Temer. Prende o Temer, solta o Temer. Prende o Temer, solta o Temer. Tava mais ou menos assim. Daí depois de uns 30 segundos, a minha avó conseguiu tirar todo o iogurte. Só que o problema é que entrou iogurte nas minhas 2 narinas. Ou seja, esses 2 buracos do meu nariz, esse enorme nariz, tava cheio de iogurte. Daí a minha avó conseguiu tirar todo o iogurte desse buraquinho aqui. Daí quando ela foi tirar desse buraquinho aqui, eu não sei porquê, mas esse buraquinho aqui do meu nariz estava infestado de iogurte. Tava cheio de iogurte dentro desse buraco. Tipo assim, nesse buraco tinha, só que era pouco. Era pouco iogurte que tinha nesse nariz. Tinha muito iogurte nesse nariz e aqui tinha pouco. Daí, a minha avó ficou, sem brincadeira, ela ficou uma hora enfiando o cotonete e tirando o cotonete. Enfiando no cotonete e rodando o cotonete. Porque, tipo assim, quando a minha avó enfiava o cotonete e tirava, saía um pouquinho do iogurte. Só que não saía tudo, saía só uma melequinha. E por isso que ela ficava enfiando e tirando. Que era pra sair o iogurte inteiro. Daí ela ficou uma hora enfiando e tirando e rebolando aqui dentro com o cotonete. Ela ficou uma hora tentando tirar iogurte desse buraco aqui do meu nariz. Ela ficou uma hora, gente, uma hora. Mas enfim, graças a Deus a minha avó conseguiu. Ela tirou todo o iogurte que tinha dentro do meu nariz e eu voltei a sentir o gosto do oxigênio, respirar. Voltei a respirar oxigênio, não morango. Daí minha avó conseguiu tirar todo o morango que tinha dentro do meu nariz. Daí no dia seguinte eu fui pra escola e desde então, desde aquele dia que eu pisei
os meus pés dentro da escola. Toda vez que os meus amigos olhavam pra mim, eles falavam: que cheirinho de morango, hein? Nossa, que cheirinho de morango. Ô, tá sentindo esse cheiro de morango? E foi assim pro ano inteiro. Toda vez que eles olhavam pra mim, eles falavam: que cheirinho de morango, hein? Porque lembrando, quando eu estava agoniando, porque eu estava cheio de iogurte aqui no meu nariz, eu estava respirando iogurte, os meus amigos ficaram rindo de mim. Confesso que até eu comecei a dar risada, né? Porque, pelo amor de Deus, gente. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante, porque, sério, essa história é uma história bem sofrida pra mim, tá? Foi uma coisa que não foi legal. Não, sério, gente, sério, não cheirem iogurte. Não é legal ficar respirando iogurte. Não é bacana, então não façam isso. Não repitam isso em casa. Também queria recapitular toda essa história que eu contei na parte 1 e na parte 2. Essa história é real, essa história realmente aconteceu comigo. E eu não tô inventando nada pra fazer graça, essa história realmente aconteceu comigo. Eu sei que parece mentira, mas é verdade. Eu realmente respirei iogurte! Mas enfim, essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E te vejo por aí. Até a próxima e tchau! Cheio de morango, hein?